Olá, tudo bem com você? A gente está começando mais um podcast JJ. Hoje vamos falar um assunto muito interessante, gente, muito importante, mas antes quero convidar você para curtir e acompanhar todas as nossas redes sociais. A gente do Grupo JJ, a gente está no Instagram, no Facebook, agora a novidade também, tá? O JJ tá no Threads, gente. É a nova rede social aí da Meta, nós estamos lá também e você tem acesso a todos os nossos conteúdos, principalmente também lembrando o nosso site jj.com.br. E nesse podcast, gente, o assunto é a reforma tributária, mas por um ponto de vista que a gente não tinha discutido aqui ainda, né? A gente falou bastante da reforma tributária, ouvindo economistas, especialistas, políticos, para falar do assunto. Mas hoje a gente vai ouvir uma outra classe, uma representante da OAB São Paulo, está aqui com a gente, ela é advogada, a Daniela Magalhães. Vamos falar sobre reforma tributária, porque ocorreu, inclusive, em São Paulo, uma discussão entre advogados da OAB muito importante. Daniela, muito obrigado. Primeira vez aqui no nosso podcast e, como sempre, seja bem-vinda, viu? Uma alegria estar aqui com vocês, Rafael. Quero parabenizar todo o Grupo JJ pela iniciativa. É muito bacana e é super especial poder participar de um podcast na minha cidade, né? Afinal, sou jundiaiense e advogo aqui ainda, apesar de estar na OAB São Paulo, então tenho o maior orgulho de quando as coisas da nossa cidade vão super bem. E com esse rumo, né, Daniela, com esse trabalho em São Paulo, você deve ter ficado muito. Você acha que você fica muito nesse trânsito entre cidades, né? São Paulo, Jundiaí, acho que acaba ficando até mais tempo lá, né? É engraçado ver isso, Rafael, porque eu fui dirigente da OAB Jundiaí aqui, né? Eu fui vice-presidente aqui e depois estou aqui, fui competir lá e concorrer na OAB São Paulo. Exatamente. E a gente não tinha a real dimensão do que é o tamanho da ordem em São Paulo, no estado de São Paulo. Então, um estado com 660 municípios por aí, Exatamente, né? Nós temos 251 subseções. Meu Deus! Assim como temos Jundiaí, temos outras 250 por todo o estado. E compete ao secretário-geral, que é a minha função, acompanhar a estrutura, as questões políticas, as questões institucionais de todas essas subseções, que se dividem, na verdade, em 930 pontos de atendimento para a advocacia em todo o estado de São Paulo. Então é gigantesco. É gigantesco e atendendo um público gigantesco, né, gente? Porque quem não precisa de advogado, todo mundo, em algum momento da vida, vai precisar de advogado. Não tem jeito, né? Não tem como escapar. Tem jeito, não escapa. Ô, Daniela, e essa discussão da reforma tributária que é tão importante, eu vi na internet um vídeo que a OAB São Paulo trouxe essa discussão para dentro. Por que vocês resolveram convidar os advogados para discutir isso e como a reforma tributária pode afetar o advogado e a população? Tá, vamos lá. A OAB, ela sempre participou dos momentos relevantes do país. A democratização, e em todas as leis que afetam bastante a sociedade, a OAB está lá. Né? E não poderia ser diferente na reforma tributária. Então, quando o texto constitucional, né, o texto da PEC, que propõe a alteração, propõe uma emenda na Constituição Federal, saiu da Câmara dos Deputados e a gente olhou aquele texto, a gente compreendeu que a gente precisava contribuir com melhorias. E aí não tem como a advocacia ou a OAB contribuir com melhorias sem fazer um amplo debate, né? E o debate que a gente fez lá na ordem, Rafael, a gente chamou uma audiência pública. A gente chamou a advocacia e as entidades para uma audiência pública com alguns objetivos. O principal deles é esclarecer a advocacia sobre o impacto que a reforma pode causar, não só para os advogados, mas para a sociedade. Então, a advocacia precisa estar atenta e informada com relação a isso. E o outro é fazer um debate. Foi fazer um debate técnico-jurídico, não um debate político-partidário. Perfeito. Né? Um debate técnico-jurídico dos principais impactos da reforma. E aí a gente tratou dos aspectos gerais, tratamos da desigualdade tributária e focamos no aspecto do impacto para a advocacia, que também, quando a gente fala de advocacia, a gente pode pensar junto nos contadores, nos médicos, nos arquitetos, que são os prestadores de serviços organizados em classe, né, nesse aspecto. Então, foi muito importante a gente chamar esse debate na OAB, né, a OAB São Paulo voltou a ser uma arena de um debate de alta relevância para a sociedade, e a gente fez isso lá, para a gente poder discutir quais eram as melhorias que a gente podia oferecer para debate da sociedade. Daniela, e me explica, nessa discussão que vocês fizeram, o que foi identificado dentro da reforma, como ela está caminhando nesse momento para o Senado, o que foi identificado que pode impactar a vida do advogado
e logo a do cidadão também. Legal a pergunta, vamos lá. Posso fazer um comentário anterior da certeza, dinâmica da audiência pública? Com certeza. A audiência pública é sempre uma coisa chata, ninguém quer participar, porque demanda você deixar de fazer o que você está fazendo para discutir projeto de lei, né? Aqui Tem essa coisa de ser uma forma de burocrático, ninguém, né? O super pessoal não chato, aguenta. ninguém quer saber. E aí a hora que você vê, fala, putz, mas onde é que estava a OAB? Onde é que estava o cidadão? Por que ninguém participou? Então a gente achou que tinha que chamar muito rapidamente uma audiência pública. E como a gente fez? Nós reunimos 10 entidades jurídicas que são nacionais, de relevância nacional e de relevância no Estado. Todos os seus representantes falaram. Então veja só, a gente fez uma análise. Estiveram lá conosco a Associação dos Advogados de São Paulo, a ASP, que é uma entidade focada também no estado de São Paulo, o IASP, né, que é um Instituto dos Advogados do estado de São Paulo, mas com uma pegada também muito técnica, a ABRAT, que é a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, o CESA, que é o Centro de Estudos de Sociedade de Advogados, e o CINSA, que é o CINSA e o SASP, que são os sindicatos de advogados e de sociedades de advogados, né? E o IAB, o Instituto dos Advogados do Brasil. Então, veja a diversidade de olhares que a gente colocou nessa audiência pública, né? Então, todos estiveram lá unidos, discutindo o que seria de impacto para a advocacia. Aí nós tivemos 3 palestras técnicas, né, 3 aulas magnas, digamos assim, para poder endereçar os debates, né? Então a gente aproveitou a fala dessas entidades, aí 3 aulas magnas de debate para a gente poder refletir e compreender o que é isso, porque é super difícil falar de reforma tributária no Brasil, né? Você fala assim, e os advogados? Ninguém estava nem entendendo o que estava acontecendo ao certo, e é assim no geral na sociedade, né? E depois a gente fez a parte mesmo da audiência pública, onde todo mundo vai lá e faz a sua proposta. Nós demoramos nessa audiência pública 6 horas. Nossa. Com 500 pessoas presentes na ordem, fisicamente, presencial lá, e mais de 2.500 pessoas no YouTube. E nós já chegamos numa visualização de 4.800 pessoas. Então, a nossa primeira missão, que era informar, estava lá. Estava lá. E agora, voltando aqui à sua pergunta, foi do impacto para a advocacia, que a gente fala que é o impacto para o cidadão, né? Rafa, a advocacia, não sei se você tem essa dimensão, e é uma dimensão que a gente mesmo, enquanto classe, precisa ter. Claro. Nós somos a única profissão prevista na Constituição. Então tem lá o artigo 133 da Constituição Federal, que fala que o advogado é indispensável à administração da justiça. O que é isso? Significa que não tem qualquer justiça se o advogado não estiver lá. Justiça não no sentido de foi certo ou foi errado. O sistema judiciário não funciona sem o advogado. É uma engrenagem fundamental. É uma engrenagem, é um tripé. É o Poder Judiciário, os juízes, a magistratura, o Ministério Público e a advocacia. Sem advocacia não tem justiça. Tá? Então nós somos um tripé, a gente exerce munus público. Então, qual? E é uma profissão que não pode nem ter publicidade, não, né? Quer dizer, ter toda uma regra própria, né, Daniela? É isso é muito importante o que você falou. Porque como a gente não pode mercantilizar a profissão por conta dessa função de munus público, a gente não pode ser tratado como qualquer outra profissão. Exatamente. Então, como é que a gente vai vender o nosso serviço, tratar dos nossos... a gente nem consegue falar em produtos advocatícios, a gente fala em serviços jurídicos. Como é que a gente vai vender os nossos serviços jurídicos e prestar esse... Se a gente não pode nem fazer propaganda da nossa atividade. Exatamente. Então, tem que ter um olhar diferenciado para isso. É fundamental que ela aconteça, porque a gente espera isso há décadas. Exatamente. Tá? Só que a gente vê melhorias. E a melhoria que a gente quer para a advocacia e para todos os prestadores de serviço em geral, mas no geral não, os organizados em profissão de medicina, contabilidade, arquitetura, é que a gente possa ser aprovado o texto da reforma, aprovado o texto da PEC, a gente faça uma discussão exclusiva para a advocacia. Ou seja, desde 68, a gente tem um regime especial de tributação para a gente. É uma carga diferenciada, é uma carga calibrada, mais baixo, porque a gente não pode mercantilizar. Exatamente. A gente não pode fazer propaganda, colocar outdoor igual faz nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você vai lá, você põe outdoor, você se vende, então a carga tributária é lá para todo mundo. Aqui não, aqui é diferente. Então, é algo especial. A gente quer continuar sendo tratado como tal. Por exemplo, você já ouviu dizer do Simples Nacional? Sim. Então, o Simples Nacional é um regime de tributação especial em que a advocacia foi incluída em 2014. A gente não quer sair dele,
Tá. A gente não quer sair dele. Mas o Simples Nacional, para o trabalhador, pro trabalhador, ele tem um teto de valor, né? Até 80 mil reais, acho que o Simples Nacional você entra de arrecadação. Acho que para o advogado deve ser diferente a regra. A regra é diferente, mas imagino. é o Simples. Mas a gente quer que vamos ver se o Simples vai continuar também, Sim, né? tem tudo isso também, né? E o Simples ficando como regime especial, a gente quer estar incluído ali, com uma tributação diferenciada. E olha que é uma tributação só do preço dos nossos serviços, porque quando a gente contrata advogado para trabalhar, os encargos de folha, é tudo igual ao resto. Exatamente. Tá? Então, o que a gente quer é continuar num regime especial, então, ou seja, a advocacia tratada de forma diferente, de forma especial, de verdade, porque somos essenciais da administração da justiça e exercemos munus público. E a gente não quer que encareça o acesso à justiça. E a gente vai tratar isso em lei complementar, tá? Então, feita a PEC, aprovado a emenda do texto da Constituição, com toda essa mudança da tributação, a gente vai tratar em lei complementar como é que fica a tributação para a advocacia. Perfeito. E aí a gente vai entender esse 30%, esse 25%, como é que vai ser isso tudo, tá? E como é que a gente faz agora, depois da audiência pública? A gente fez um texto, todas as entidades participantes assinaram esse texto, então é um texto da OAB São Paulo, que já está em linha com a OAB Nacional, e com todas essas entidades, são 10 entidades jurídicas do nosso país que assinam validando esse texto da OAB. E aonde nós vamos agora? Nós vamos lá para o Pacheco, no Senado Federal, para sensibilizá-lo de que a advocacia não pode ser tributada de uma maneira tão dura. Imagina. Tá? E não há também, a gente não tem que escapar. Vai vir um aumento de carga tributária. Aumento vem, né? Nenhuma reforma é feita para, né? Toda reforma traz transformação, não tem jeito. Mas que seja uma reforma justa, né, Daniela? Eu acho que é o que todo mundo quer. Que seja justa e boa para... Claro que para todo mundo é impossível, né? Não existe, né? Mas que seja justa. Eu acho que esse que é importante, né? A gente tem dito muito que a gente quer que essa reforma que já desburocratiza o sistema já é bom positivo. Que ela siga. Exatamente. E que ela possa trazer um novo sistema tributário realmente profícuo. Moderno, porque não é só tributação. E que ele possa, assim, ser justo. Sim. E que à medida que ele é justo, em que ele equilibra as diferenças de cada setor. Né? A gente vê lá, por exemplo, alguns jabutis, né, no meio. Por que parques temáticos, parques de diversões têm um sistema tributário especial, que é o que está na proposta aí? Eita. Então, a gente não consegue compreender muito bem essas coisas, né? Por exemplo, locação, por que Então, você tem algumas coisas lá que você está com um tratamento diferenciado, então tá bom, o governo entendeu que vai dar um tratamento diferenciado para aquelas categorias, sistema financeiro, serviço financeiro, parque de diversão. Mas a gente pergunta, qual a justificativa? Qual a justificativa? Ponto 1. E se está disposto a dar esse tratamento especial para isso que a gente não compreende, por que não dar um tratamento especial para a advocacia que a gente sabe exatamente qual é o papel? Exatamente. Então, é por aí que a gente está indo. O debate ele é longo, gente, é um debate complexo. E assim, eu tiro o chapéu para quem está entendendo tudo isso assim, de uma forma detalhada, porque é muito complexo, tem muitos poréns e muitas vírgulas dentro de toda essa reforma tributária que está vindo aí. E é um assunto muito sério que a gente tem que ficar ligado, porque isso não mexe só com a minha, com a vida da Daniela, mexe com a vida de todo mundo. Né? E com a do advogado a gente está vendo aqui que é muito claro. E só você me permite, Rafa, não, desculpa claro, te cortar, que você falando falando aí eu pensei uma coisa, é o seguinte, lá. Nós reunimos as melhores cabeças lá na OAB para discutir essa reforma. Isso é legal. E a gente, o advogado preparado para interpretar o texto, interpretar a norma jurídica e seu impacto, tem muita dificuldade de compreender. Você imagina a população comum. Muita dificuldade de compreender. Então, a gente precisa discutir isso. Às vezes, eu tenho a impressão, Daniela, que para a população, vamos lá, né? Que não tem contato com o juridiquês, que não está próximo, que às vezes não está nem informado. É uma coisa que vai vir de goela abaixo, a pessoa vai entrar na vida dela, ela vai aceitar sem saber o que está acontecendo. Não vai nem ter... Não vai nem ter como... Não, e aí tem 2 impactos que a gente vai visualizar. Essa reforma ela foi separada em 2 fases. Isso. A primeira fase é sobre o consumo. Então ela vai mudar toda a lógica da tributação no consumo de bens e de serviços, tá? E vai vir uma outra reforma na sequência, a segunda parte da reforma tributária, que vai sobre a renda. Ela vai atuar sobre a renda. Então, pensa só, o advogado teve lá os seus honorários aumentados.
Então, vamos lá pensar naquele advogado organizado em sociedade de advogados. Certo. Então, prestou seu serviço, tributou, emitiu sua nota fiscal, aumentou em 30%, não repassou para o cliente, absorveu. É uma empresa, a sociedade de advogados é uma empresa como outra qualquer. Exato. O advogado só vai receber o dinheirinho dele se tiver lucro. Exatamente. Aí, a hora que for distribuir lucro, que é renda, vai tributar de novo. E a gente não tem ideia de quanto isso vai tributar. Então, são duas fases. São duas coisas. Isso para as empresas no geral. Isso para as empresas no geral. Então, são duas fases de uma reforma de alto impacto e que a gente tem que estar muito atento ao que vai acontecer, né? E aí a gente tem que estar preparado, inclusive, para as outras discussões. E a máquina do Estado vai enxugar, não vai enxugar? E esse caminho desse imposto, para onde que ele vai? O Estado tem que fazer sua parte também. Tem que fazer sua parte. Não Agora, só para o cidadão arcar com... Então, veja, se é difícil para a advocacia, está mais uma vez demonstrada a importância da OAB participar desse debate, da OAB ser vanguardista nesse debate, porque a gente está pilotando esse debate. A OAB do Estado de São Paulo está atenta, está acordada, reuniu todas as entidades e está pilotando esse debate, porque a gente não pode parar. Somos as pessoas preparadas, né, no texto da lei. O cidadão comum não vai conseguir fazer isso. Exatamente. Né? Enfim, né, gente? É complexo, é difícil, mas eu espero que a OAB tenha sucesso nesse debate, como teve em vários outros, e que não venha, né, esse jabuti, como você disse, encarecer ainda mais, gente, serviço por advogado que todo mundo precisa. Daniela, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast JJ. Mais algum recado que eu acho que eu não perguntei? É muita coisa para falar, né? É muita coisa, Rafa, mas eu tô muito feliz uma proposta de estar muito grande, né? de estar aqui, de estar em casa discutindo a gente agradece. Isso com vocês. E aqui nós estamos você sabe que você é da casa, toda a família Magalhães é porta aberta aqui com a gente. Obrigado mais uma vez por ter conversou com a gente na rádio, veio aqui gravar o podcast. Obrigado, viu, Dani? Sigo obrigado à disposição. E sucesso para você. Obrigada, para nós. Bom? Obrigada. Obrigado, gente. Gente, é isso, ó. A gente tá fechando mais um podcast JJ, mas de novo, quero lembrar você que nós estamos em todas as redes sociais, Facebook, Jornal de Jundiaí, Instagram, Threads, aonde você clicar ali nas redes sociais, você vai encontrar aqui o JJ e, claro, no nosso portal, jj.com.br. Aguardo você no nosso próximo podcast. Fui!